Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Consequências trágicas do celibato. Mais um altar e um púlpito que se calam. Parte 2. Já passou por sua cabeça que um padre possa suicidar-se? A morte trágica do jovem padre italiano Matteo Bolzano, de 35 anos, leva-nos a pensar por que têm acontecido tantos suicídios entre padres, quando na realidade não era para acontecer nenhum. O desgaste emocional, o estresse mental e a solidão são fatores de alto risco apontados como causas que estão levando muitos padres ao sacrifício da própria vida. Muitos bajuladores estão esquecidos de que padre não é anjo, mas um ser humano igual aos outros, que necessita ser ajudado, compreendido e amado verdadeiramente. O fato de que eles não podem casar e ter família de verdade, não podem ter mulher e filhos, pesa enormemente na questão da carência afetiva e na falta de ajuda mútua e do amor familiar concreto, que os torna vulneráveis e emocionalmente fragilizados, sujeitos a desenvolver um estado depressivo que pode levá-los a grandes desastres. O silêncio da hierarquia católica sobre o suicídio de padres é sintomático. A meu ver, trata-se de um silêncio comprometedor, pois eles sabem o que precisa mudar e têm consciência de que a disciplina obrigatória do celibato tem a ver com esses graves distúrbios psicológicos e emocionais que afetam os padres que não têm esse dom. Alguns vivem numa camisa de força, não podendo ter família, esposa e filhos, sem ter ninguém que os ajude, que os ouça e divida com eles o pesado fardo que carregam. E esses padres ainda têm a obrigação de ajudar, de ouvir e aconselhar os outros. A responsabilidade sobre o que aconteceu com o padre Matteo Balzano, que cometeu suicídio, é da instituição Igreja Católica, que se omite em cuidar dos seus padres naquilo que há de mais natural, criado pelo próprio Deus como fator de equilíbrio da natureza humana, visto que Deus não nos criou seres puramente espirituais, como os anjos, mas criou-nos homem e mulher, seres humanos que têm necessidade de afeto, carinho e amor, realidades presentes na sexualidade em suas duas dimensões, a dimensão físico-biológica, constituída dos órgãos e glândulas que produzem os hormônios, como meio de atração que une homem e mulher numa só carne. Porém, a sexualidade não é somente o sexo genital, mas, no seu conjunto harmonioso, possui também a dimensão espiritual, que é a bênção dada por Deus, que, ao criar o homem e a mulher, abençoou-os e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, conforme o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. A sexualidade humana só pode ser compreendida em suas duas dimensões. Neste sentido é que o próprio Jesus irá dizer mais tarde, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6. Portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Algo muito grave acontece no caso dos padres, que é a separação homem-mulher imposta pela lei do celibato, que separa esta unidade criada por Deus. E o desastre acontece inevitavelmente nas mais variadas formas. A fonte de origem de todos esses desastres é esta separação provocada pelo homem. Para quem tem fé e crê que a revelação bíblica é a palavra de Deus, com a qual ele nos orienta e nos conduz aqui nesta vida, para quem crê nisto, o casamento é a regra geral que dá equilíbrio aos seres humanos. O celibato é uma exceção a esta regra geral, que Deus concede a alguns e não a todos, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 ao 9.
Por isso a palavra recomenda o casamento aos ministros da igreja e não o celibato, conforme citamos na reflexão de ontem. Nem Jesus impôs o celibato a ninguém que o quisesse seguir. Portanto, a igreja não pode exigir mais do que o Senhor exigiu. Contrariar esta regra da Escritura, impondo o celibato a quem quer ser padre, pode gerar, e sempre acontece, grandes desastres, porque o equilíbrio do ser humano fica duramente afetado. Para alguém ser padre, tem que renunciar a ter família, que é o verdadeiro ninho e berço do amor e da proximidade afetiva. E impedir que isto se realize é contribuir para que os desastres ocorram, afetando muitos dos que vivem sob esta disciplina. O celibato é a porta de entrada onde esses desajustes e desequilíbrios se instalam. Uma informação alarmante, cuja fonte é o próprio Vaticano, do dia 27 de julho de 2023, publicou no seu site Vatican News, o portal de notícias do Vaticano, a seguinte informação. De agosto de 2016 a julho de 2023, portanto, em 7 anos, 40 padres cometeram suicídio aqui no Brasil. Você ouviu bem, em 7 anos, 40 padres chegaram a essa fragilidade extrema de cometerem suicídio somente aqui no Brasil. E os motivos apontados pelo Vaticano são o estresse, a cobrança excessiva e a solidão. Logo, deduz-se que o Vaticano sabe o que está acontecendo. E a pergunta é: o que está sendo feito para mudar esta situação? Nada, absolutamente nada. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.